Se você ainda pensa que a internet é terra sem lei, está completamente enganado. A primeira prisão preventiva por racismo no Pará aconteceu aqui na capital. O homem foi preso porque teria cometido crime nas redes sociais. Foi a primeira prisão, né, nesse sentido aí, baseada em crimes de racismo, que acontece aqui no estado do Pará. E é um homem que já vinha cometendo atrocidades ali no ambiente virtual, preconceito contra mulheres, contra uma religião, contra cristãos, no caso. E aí a gente vai conversar para a gente entender um pouquinho mais sobre como que iniciou essa investigação, como que foi para chegar a esse homem que inclusive foi preso nesta terça-feira ali no bairro da Marambaia, em Belém. A gente vai conversar com a delegada Adriana Norá. Ela é diretora da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente está falando de um homem que atacava desenfreadamente pelas redes sociais, né? E foi um trabalho da Polícia Civil aqui do Estado em parceria com a Polícia Civil do Mato Grosso, foi isso? Não foi em parceria. Na verdade, a investigação iniciou pelo Mato Grosso, porque a polícia do Mato Grosso acreditava que ele fosse de Cuiabá. E aí começou a apurar, depois de uma denúncia, não sei se foi anônima, mas enfim, foi uma denúncia. E após ter recebido essa denúncia, eles passaram a investigar, acreditando que ele fosse de Cuiabá. Quando iniciou a investigação, já se descobriu que ele era daqui do Pará, que ele seria mais precisamente da Marambaia, aqui em Belém. E aí encaminharam para a Delegacia de Crimes Discriminatórios, onde eu, na época, eu estava na direção. E aí foi realizada a continuidade dessa investigação, até chegarmos realmente a esse autor dos crimes. E o que ele fazia na prática? Porque parece alguém, né, bem extremista ali, desequilibrado. Sim, ele demonstrava ser bastante, tá? Ele enviava, na verdade, mensagens, ele se comunicava em grupos pelas redes sociais, onde ele manifestava, fazia um discurso de ódio, manifestava realmente todo o preconceito, toda a discriminação que ele tinha, né? Ele praticou crime de racismo contra a população negra, praticou também racismo social, que é contra a população LGBTQIAPN+. Ele também fazia incitação e apologia à violência, né, contra criança, mulheres, pessoas idosas. E aí ele também fazia incitação à situação de estupro, uso de drogas ilícitas, uso de arma de fogo. Ele fazia apologia a alguns casos que foram praticados realmente em outros estados, como aquele de massacres que ocorreram em escolas. Então ele citava os autores desses crimes e ele idolatrava eles e apoiava, incentivava. E além de tudo isso que a gente acabou de ouvir de absurdo, né, em relação às atitudes que o levaram a ser preso agora, o que chama bem a atenção nessa história, delegada, é o que foi apreendido, né, na casa dele, ali no bairro da Marambaia. Vocês encontraram arma branca, o que foi apreendido na casa dele? Sim, né, diante da investigação, houve um indiciamento dele, e aí eu solicitei na época o pedido de prisão, né, a prisão preventiva dele, também com uma busca, porque nós sabíamos que iríamos encontrar dentro do ambiente, né, onde ele praticava os crimes, que era dentro da casa dele, né, pelos computadores, pelo aparelho celular. Nós solicitamos essa busca e realmente encontramos, né, dentro do imóvel onde ele residia, nós encontramos algumas armas brancas, né? Tinha canivetes, tinha machadinha, tinha também spray de pimenta. Então, assim, tinha toda a sorte realmente tinha um aparato que levava a indicar, a imaginar que ele pudesse vir a cometer, sim, um crime na vida real, né? Que ele saísse do meio virtual e viesse para o mundo real. E também o que chama atenção, delegada, e que eu acho que vale para todo mundo que nos acompanha, né, é que a internet não é terra sem lei, que ainda assim, ainda que seja num ambiente virtual e que de uma certa forma tinha um pé ali no físico, no mundo real, já que ele tinha todos esses instrumentos ali, um tanto duvidosos na casa dele, mas fica provado de que
no ambiente virtual, essas atitudes elas são consideradas criminosas e cabem punição, né? Com certeza, tá? Não é terra de ninguém. Então, tudo que você pratica dentro do ambiente virtual, ele é passível, sim, de investigação e a gente tem como chegar à autoria desses crimes, tá? E ele foi justamente indiciado e preso em razão dos crimes que ele praticou no meio virtual, tá? Não chegou a praticar no mundo real. E aí, claro, foi até um trabalho preventivo, né, diante das coisas que ele falava. Além dele, há suspeita de envolvimento de outras pessoas? Não, por enquanto, ainda não chegamos a esse ponto, tá? Mas é provável que sim. Eram grupos, na verdade, que ele entrava. Um deles, alguém denunciou ele. Mas ele, com certeza, participa de outros grupos. Então, a gente ainda está também continuando. É por isso que foi necessário também fazer essa apreensão. No imóvel dele, nós encontramos 2 computadores e aparelho celular que foram apreendidos e estão sendo encaminhados para a perícia, justamente para verificar outras situações que ele, porventura, tenha vindo a praticar. E sabe o que é pior quando se diz respeito a atitudes racistas? É que tem muita gente que acredita que não existe racismo. Eu já ouvi isso diversas vezes. Tem gente que acha que no Brasil não existe racismo, nem pessoas racistas, que não passa de um folclore. Tá aí, gente, as provas diante de nós. E que bom que justiça está sendo feita, né? Serve de exemplo para todos nós. Até porque não adianta a gente pular fora do barco, porque nós vivemos em uma sociedade em que a nossa cultura é escravagista. Nós fomos criados dessa maneira. Então, muitas vezes, temos todos nós, sim, atitudes racistas, achando que não passa de uma brincadeira, que tá tudo bem. Ah, mas no meu tempo de escola eu fazia esse tipo de brincadeira e entendiam que era uma brincadeira. Pois é, só que os tempos avançam e quando o tempo passa, a gente tem que evoluir, a gente tem que aprender. Se o que no passado parecia ser uma brincadeira inocente, mas podia ferir alguém, a gente que não sentia, não é em nós que a dor recai, não é em nós que o preconceito bate na porta. Já perguntou para alguém que um dia, de repente, você brincou, se ela de fato se sentia sem problema, se ela de fato se sentia confortável com essa brincadeira? Então, que bom que a sociedade está evoluindo. Sempre é tempo de aprendermos, de mudarmos atitudes, de admitirmos o que está errado. Se o nosso vocabulário fere, a gente tem que aprender como dialogar, como ter empatia e como, no mínimo, tentar sermos cidadãos e seres humanos melhores, vendo igualdade entre pessoas, sem diferença de raça, de cor. Infelizmente, os racistas estão por aí. Os que levantam a bandeira, né? Porque às vezes nós somos racistas, sim, e achamos, repito, que não estamos prejudicando ninguém. Uma simples brincadeira, uma simples frase equivocada, hoje já tem até manual para a gente entender o que é correto e o que não é. Então, não adianta dizer eu não sabia, porque a informação está aí e a justiça aparecendo.